Você já venceu coisas que pareciam impossíveis. E mesmo assim, quando a casa fica em silêncio, sente um vazio que não sabe explicar. Você conquistou o diploma que seus pais não tiveram. Conseguiu o emprego que prometia liberdade. Passou a ganhar um salário que na sua família ninguém imaginava como normal. E ainda assim tem noites em que você olha para a própria vida e pensa: eu cheguei, mas não cheguei em lugar nenhum. E, antes que você se julgue, deixa eu dizer com todas as letras, isso não é ingratidão, nem fraqueza. E muitas vezes nem é depressão. É uma experiência real, comum e principalmente nomeável. O problema é que quase ninguém te contou que, depois da ascensão, existe um custo emocional que não aparece na foto da formatura. A história do sucesso sempre termina cedo demais, ela termina na conquista. Um abraço. Na frase, eu sabia que você ia conseguir. Só que a vida começa no dia seguinte. Começa quando você entra num ambiente novo e percebe que as pessoas ali parecem ter nascido sabendo as regras. Elas falam com conforto e você precisa aprender como quem decora um mapa. Elas têm referências, códigos, segurança do jeito de existir. E você até entende tudo, mas por dentro surge uma pergunta que dá vergonha de admitir. Será que eu pertenço a esse lugar? Aí vem o segundo choque. Quando você volta para casa, também não se sente inteiro. Seu pai trabalhou a vida toda em algo que o mundo nem chama de carreira. E ele não entende direito o que você faz. Não por falta de inteligência, mas porque o universo em que você agora vive é outro idioma social. Você evita comentar uma promoção para não parecer que se acha. Você escolhe palavras com cuidado para não soar distante. E mesmo assim, alguém diz, meio brincando, meio sério, você ficou metido. Pronto, abriu uma fenda. Esse sentimento de estar rachado por dentro tem um nome usado na sociologia, transfugismo de classe. Ou, uma palavra mais recente e menos carregada, transclasse. É quando alguém muda de posição social de forma intensa e, em vez de se sentir finalmente em casa, passa a viver num não lugar. Longe demais do ponto de origem, mas ainda estrangeiro do ponto de chegada. E junto com isso surgem outros nomes que ajudam a montar o quebra-cabeça. Neurose de classe, síndrome do impostor e vazio existencial. A neurose de classe, proposta por estudiosos como Vincent de Gaulle-Jacques, descreve um conflito que não é só ansiedade. É uma tensão profunda entre o que você interiorizou na infância e o que precisa performar no presente. Na infância, você aprendeu valores, medos, maneiras de falar, de se comportar, de se proteger. No presente, você precisa agir segundo códigos de um mundo que não te ensinou essas coisas de forma natural. É como se você estivesse sempre traduzindo a si mesmo o tempo inteiro. E aqui entra um ponto essencial. Subir não é só aumentar a renda. Existe algo invisível que pesa muito mais do que parece. O sociólogo Pierre Bourdieu chama atenção para diferentes tipos de capital. O capital econômico é o dinheiro. O capital cultural formal é o diploma. A credencial, o papel que abre portas. Mas existe também um capital cultural incorporado, um jeito de existir que mora no corpo. Saber quando falar e quando calar. Saber discordar sem pedir desculpas por existir. Saber entrar num lugar sem sentir que está atrapalhando. Esse tipo de capital, muita gente herda em casa, sem perceber. Você pode aprender depois, claro, mas aprender depois custa energia, dá medo, dá cansaço e às vezes nunca vira conforto total. Aí aparece a frase clássica da síndrome do impostor: eu sinto que estou enganando as pessoas. Daqui a pouco vão descobrir que eu não mereço. Percebe como isso é cruel? Você tem evidências de que merece. Passou, entregou, trabalhou, foi reconhecido, mas por dentro tudo parece acidente. E isso acontece porque quando você cresce recebendo sinais de que não pertence, pelo jeito de falar, pela roupa, pelo bairro, pela escola, sua autoconfiança social fica fragilizada. Enquanto alguns foram reforçados desde cedo, você aprendeu a duvidar de si. Resultado, você vence por fora, mas continua tentando provar por dentro. Vive em modo teste. Vive com medo de falhar uma vez e confirmar a sentença que nunca foi sua. Só que existe uma camada ainda mais delicada. A culpa. Muita gente transclasse carrega uma culpa transgeracional. Seus pais sacrificaram coisas para você estudar. Abriram mão de conforto, descanso, sonhos próprios. E você realizou. Só que, num canto silencioso da mente, a vitória pode virar uma mensagem amarga. Eu consegui porque eles não conseguiram. E então o seu sucesso, que deveria ser celebração, vira um espelho que evidencia o quanto eles foram impedidos. Por isso é tão comum você voltar para casa e sentir estranheza. Você
ama o seu lugar de origem, mas percebe que não cabe mais do mesmo jeito. E, ao mesmo tempo, no lugar de chegada, sente que ainda tá pedindo licença para existir. É o paradoxo, você sobe, mas fica pendurado entre dois mundos. No mundo de origem, você virou o diferente. No mundo de destino, você ainda é o que não nasceu aqui. E aí chegamos no ponto central, o vazio existencial. Você compra algo que sua família jamais teve e não sente paz, sente medo de perder. Você recebe um aumento e não sente liberdade, sente responsabilidade. Você alcança o sonho e, em vez de alegria, sente uma pergunta. Era só isso. O vazio aparece quando o sentido não acompanha a mudança. Quando você muda de vida, mas continua sem chão emocional. Quando o sistema te empurra para dar certo, mas não te ensina a viver bem dentro do conquistou. E por que ninguém fala disso? Porque fala disso quebra uma fantasia conveniente. A de que mobilidade social é só mérito e felicidade garantida. Se você dizer eu subi e doeu, você revela que o caminho tem preço. Isso incomoda. Além disso, classe social no Brasil muitas vezes é tabu. Sem linguagem, você vira refém do silêncio. Você acha que o problema é você. Quando muitas vezes o problema é um fenômeno estrutural se manifestando dentro da sua história. Agora vem a parte mais importante. Nomear cura um pedaço. Quando você descobre que isso tem nome, você para de se tratar como defeito. Você entende que está atravessando um processo. E processos podem ser cuidados. Então, se você está vivendo isso, guarda estas ideias. Reconheça que não é ingratidão, é luto e adaptação. Procure pessoas que entendam. Porque o isolamento aumenta a dor. Traduz a sua experiência para sua família quando for possível, sem se diminuir. E, se puder, busque ajuda profissional com alguém que compreenda questões de classe, para não individualizar o que é social. Se você está me ouvindo agora e sentiu que eu descrevi a sua vida, eu quero que você leve uma frase com você. Você não está sozinho. O seu vazio tem nome. A sua solidão tem causa. E a sua história merece mais do que silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual parte mais te acertou. O não pertencimento, a culpa, a síndrome do impostor ou esse vazio depois das conquistas. Deixa o like, se inscreve no canal porque aqui a gente dá nome ao que muita gente sente e quase ninguém consegue dizer. E assiste o próximo vídeo recomendado, porque ele continua exatamente essa conversa. Obrigado por ficar comigo até aqui, se cuida e a gente se vê no próximo.